Força Reiki. Força Reiki é esse canal aqui no YouTube, em que vamos trocando ideias sobre essa técnica maravilhosa de cura, de harmonização, que cada dia se expande mais, cada dia o mundo toma conhecimento do Reiki, né? E quem trouxe o Reiki para nós, isso já é conhecido, foi Mikao Usui. Mikao Usui tem a história dele, ficou meio escondida, porque o tempo levou, o Japão entrou em guerra, os documentos foram perdidos, extraviados, queimados, molhados. Então, muita coisa a gente perdeu. Mas agora, essa equipe que eu já comentei com vocês, que está fazendo um resgate de toda a história do Reiki lá no Japão, com pessoas que viveram naquela época, pessoas até que foram tratadas pelo Usui. Então, fizeram um resgate muito profundo e muito delicado de toda a vida e de toda a obra e de todo esse início do Reiki, né? Então, aqui nesse livro, Isto é Reiki, do Frank Arjava Peter, ele diz que o Mikao Usui nasceu no dia 15 de agosto de 1865, numa aldeia chamada Taniai, perto de Nagoya. A família do Mikao era uma família de posses. O pai tinha um comércio grande de cereais, arroz e madeira também, e tinha bastante posses. O avô tinha uma destilaria de saquê. Então, ele viveu a infância e a juventude numa família bem estruturada de dinheiro e uma família grande. E ele então teve várias profissões. Quando jovem, ele trabalhou até numa prisão, tomando conta de prisioneiros. Ele trabalhou como secretário de um político, que foi aí que ele começou a entrar no mundo da política e das autoridades. E começou a sentir que não era nada disso que ele queria. Ele estava buscando uma outra coisa. Ele estava buscando a iluminação. Assim como Buda, ele também queria essa iluminação. Ele entrou por um mosteiro budista e ficou algum tempo nesse mosteiro meditando. Passavam a maior parte do dia meditando, fazendo orações e fazendo trabalhos pesados. Eles tinham que fazer limpeza do chão, do banheiro, eles tinham que plantar e mexer com terra, com enxada, para eles poderem ter um movimento físico. E ele ficou nesse mosteiro e não conseguiu a iluminação. Então, o monge disse para ele, né, quando ele mostrou vontade de sair, o monge disse, olha, a outra forma de você atingir a iluminação é morrendo. Porque o Buda, quando ele quis atingir a iluminação, ele parou de comer, parou de beber e foi definhando. As fotos que a gente tem do Buda famélico, como eles chamam, é impressionante, é pele e osso, a gente vê todas as costelinhas dele desenhadas. E como Mikao Usui estava vendo que para ele conseguir a iluminação, o caminho era esse.
era morrer também. Então ele se propôs a subir no Monte Koyama, ficar lá em oração, em meditação, sentado na posição gachô, que até hoje a gente usa. E ali ele passou talvez até mais do que 21 dias. Não se tem certeza disso, porque ele perdeu a conta das coisas. Ele não tinha nada para comer e tinha um pouco d'água, que também acabou. Mas como a intenção dele era morrer, ele ficou ali aguardando a morte para poder alcançar a iluminação e o conhecimento de si mesmo. E num desses dias que dizem que foi o 21º, ele recebeu uma descarga de um raio que bateu na sua testa, mas uma coisa tão forte, e ele estava tão fraco, que ele desmaiou e ali ficou como se tivesse morto. Passou-se um certo tempo, ele acordou, e acordou com uma vitalidade, com uma energia, com uma força. E aí ele ficou muito feliz, porque ele disse, isso é a iluminação, isso tem que ser a iluminação. E aí começou a descer. Foi aí que vem aquela história que ele machucou o dedo do pé, colocou a mão e o machucado fechou, parou de sair sangue. E aí ele viu, não, eu tenho alguma coisa especial. E aí tomou água de um riachinho que tinha ali perto para se refazer e foi descendo, e aí começou a curar as pessoas. Voltou lá no mosteiro porque há uma norma que diz que para você, quando você consegue a iluminação, você tem que ter o aval de 3 monges. Esses 3 monges têm que atestar que realmente você teve essa iluminação. E ele voltou lá no templo onde ele tinha ficado, né, o templo budista, e aí os monges, 3 monges, conversaram com ele e realmente atestaram que ele tinha atingido a iluminação. Inclusive, um dos monges estava doente e ele curou esse monge. Então, essa história, que ainda a gente não tinha conhecimento muito exato, né, nos trouxe essa informação que Mikao, ali naquela hora, ele recebeu a iluminação, assim como o Buda. E o Buda disse, numa das frases dele, e que depois Mikao Usui usou também bastante, foi que você deve meditar, você precisa meditar, mas você deve se lembrar sempre da compaixão. Meditar é importante, mas a compaixão pelo próximo é que é a chave da sua iluminação. Namastê, fiquem com Deus. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, que é para a gente ter um reiki cada vez mais forte. Força reiki. Namastê.